Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui te reproduzir as últimas informações do Tricolor e eu não posso deixar de falar da entrevista coletiva do técnico Renato. Era óbvio que era um momento mais aguardado. O Grêmio vencesse, o Renato vinha pra cima de todo mundo, com a folga, com o que mais pudesse falar, com a imprensa, a torcida que critica e tudo mais. Mas perdeu. E é óbvio que o Renato também tem o seu protagonismo, que todo mundo queria entender qual era a explicação. Eu já te digo. A avaliação que ele fez da partida foi completamente diferente do que eu e grande parte das pessoas também fizeram. Mas eu vou te contar aqui. A entrevista é mais longa, o áudio é até difícil de ouvir, ficou ali todo picotado, mas enfim, deu para pegar o raciocínio do Renato e a partir de agora eu te trago aqui. Antes, preciso te dar a dica da Zapay. Se tu ainda não pagou teu IPVA, não perde mais tempo. Os caras vão te parar numa blitz aí, vai dar uma confusão danada. Podem inchar teu carro, levar pro pátio do Detran. Faz o seguinte, atalha o caminho. Vai lá na Zapay, Z-A-P-A-Y. É um aplicativo, aqui ó, descrição no primeiro comentário. Escolhe ali onde tu quiser, vai ter o link fixado bonitinho. Tu baixa no teu telefone, seja ele qualquer que seja o teu telefone, tu baixa e vê lá. Pela placa do teu veículo, tu vê quanto que tu tá devendo no Detran. E eles são credenciados ao Detran, eles podem fazer isso. E dá para pagar lá em 12 vezes no cartão de crédito. Pô, 12 vezes é uma barbada, né? Muito melhor tu pagar com a Zapay, usar meu código JBFilho20, que te dá 20% de desconto, parcelar isso em 12 vezes, do que separado numa blitz, pagar multa, guincho, pátio do... Nossa, atalha o caminho, vai por mim, beleza? Gente, olha só, o Renato disse que gostou do time do Grêmio. Que o Grêmio teve algumas partes que foi até melhor do que o seu adversário, o Inter. E falou um detalhezinho ali atrás que tomaram o gol. Que o jogo poderia ter sido 0-0, 1-1 ou 2-2, tamanhas as situações que aconteceram nos 90 minutos. Falou que elogiou seus jogadores no vestiário, que não iria tirar mérito deles, mas que reclamou que eles perderam mais uma vez no detalhe. Só que o Renato disse, olha, eles perderam, mas eu tô satisfeito com o que os caras jogaram e pelo que eles vêm jogando nas últimas partidas. Nem passa pela sua cabeça que o Grêmio vai cair, pelo contrário, ele acha que vai brigar lá em cima. O próximo jogo domingo é contra o Atlético Goianiense e o Renato diz que pensa numa vitória nesse jogo porque pensa grande, pensa lá na frente. Não falou textualmente, mas ficou claro que o Renato tá pensando aí, sei lá, uma vaga Libertadores. Não vou achar que ele pensar grande seria uma vaga sul-americana. Então o Renato disse, olha, eu garanto, eu prometo pro torcedor que não vai cair e garanto e prometo que dá para pensar lá na frente. Começa agora pro jogo contra o Atlético Goianiense, porque o Grêmio está jogando bem. E as avaliações todas da imprensa foram tentar entender com o Renato quais foram as atuações e tal, mas ele disse, olha, o nosso goleiro teve bem, o Rocher, o Marquezinho teve bem, mas o Rocher também teve bem, o Rocher teve uma noite muito inspirada. E que o detalhe foi, o Grêmio falhou no seu gol, que ele até disse, o Rocher não tinha o que fazer, teve um desvio do Borré muito perto, não tinha como defender, mas teve o erro na marcação da jogada, seja, sei lá, com o Alan Patrick, com o próprio Pernambuco que deixaram chutar, e que esse detalhezinho decidiu contra, mas que o Grêmio também teve muitas oportunidades e não fez. O repórter até pergunta pra ele sobre, olha, o Grêmio teve chance, né, e aí ele não fez. E o Renato coloca isso, no gol de cabeça que perdeu o Diego Costa, no gol de cabeça que perdeu o Arezzo, quem sabe nas jogadas, nas duas, no primeiro tempo, no início da partida e também já na segunda etapa, quando o Aravena tem oportunidades para finalizar e acaba chutando nas mãos do Rocher, isso ele acha que fez total diferença. Mas enfim, o Renato foi bastante questionado pela imprensa sobre o fato de todos os 3 clássicos do ano terem sido vencidos pelo Internacional. E ele disse, olha, foram vencidos pelo Inter porque são 3 clássicos, 2 no estádio Beira-Rio e 1 lá em Curitiba. Não teve nenhum clássico na Arena, que se tivesse um clássico na Arena, seria diferente. E aí o Renato já fica mais bravo quando ele é questionado sobre essas situações. Olha, Renato, mas é que não tá vencendo o clássico. E ele disse, a imprensa tem que entender de uma vez por todas que esse é um ano atípico. E ele até admite falhas, que existiram falhas, mas que 80% das coisas ruins que aconteceram no Grêmio, das falhas que aconteceram no Grêmio, foi porque o Grêmio não jogava dentro da sua casa. E que não há absolutamente nenhum precedente de não jogar em casa, embora, detalhe, o Renato estava contextualizando ali um Grenal que era no Beira-Rio, que seria no Beira-Rio, que não tinha o que acontecer além do Beira-Rio. É verdade também que tem um pouco da campanha que foi consultado e também sobre o fato dos 3 clássicos grenais, o Renato se defendia. Mas a todo tempo o Renato chegava a falar o seguinte, olha, por tudo que o Grêmio está passando, a campanha nesse Campeonato Brasileiro é boa. Por tudo que o Grêmio está passando, a campanha nesse Campeonato Brasileiro é boa. Porque demorou para ir pro seu estádio e quando foi pro seu estádio nem tem a arena cheia. Agora vai ter, né? Contra o Atlético Goianiense e tal, dia 26, próximo domingo. O Grêmio vai ter... domingo? Deixa eu ver aqui para não errar.
É o próximo sábado. Próximo sábado contra o Atlético Goianiense, o Grêmio vai ter a arena cheia. Só que aqui vem talvez a parte mais... as duas partes mais importantes, tá? Aqui eu acho que vários torcedores queriam saber. A primeira é sobre a corneta do Internacional. O Renato disse, olha, o Grêmio nos últimos anos está ganhando campeonatos e grenais. Os colorados desse ano estão satisfeitos que ganharam grenais, mas não ganharam campeonatos. E nos últimos anos, tudo que o Inter tem para comemorar são vitórias nos clássicos. A única alegria que o Inter tem é vitória no Grenal. Enquanto isso, o Grêmio ganha títulos. O Renato sustenta e falou isso várias vezes. Ele deu uma resposta em que ele só repetia isso. Tá bom, o torcedor do Inter tá feliz agora, venceu um clássico, mas não tem título. O Grêmio ganha título, o Grêmio conquista título, o Grêmio tem taça no armário. E então o Grêmio comemora vitória no Grenal, se bem que esse ano não teve, mas aí por todos os detalhes que ele falou e todas as informações que ele falou, de não poder jogar na arena, que se fosse na arena seria diferente, e ele sustenta que a única alegria do torcedor colorado é vencer o clássico Grenal, porque títulos o Grêmio tá dominando. Tá, eu vou ter que fazer aqui o recorte, quando o Renato fala dominando, é dominando no gauchão, né? Porque é o título que o Grêmio tá ganhando, não é nem corneta, nada, mas enfim, talvez alguém vai se perguntar aqui. O assunto era folga. Um repórter tentou perguntar sobre isso, o Renato impediu e disse, cara, olha só, a imprensa precisa evoluir nesse assunto da folga. Em 10 meses de trabalho, o Renato disse que em 10 meses de trabalho teve só 2 dias de folga apenas. E que ganhou um dia a mais de folga da diretoria agora. E aí perguntou pra ele, cara, foi um treinamento físico, você acha, perguntou pro repórter, que interferiu no resultado, o treinador não estar à disposição no treinamento físico, você acha que foi essa a situação, que foi o treinador não estar num treinamento físico, que foi isso que interferiu no Clássico Grenal? O Renato acha que não. E a todo momento ele tentava e criticava, e dizia que a imprensa tinha que falar sobre futebol, sobre o Clássico Grenal, sobre tudo que aconteceu no Clássico Grenal, e não ficar falando sobre um assunto de folga que a direção já falou, que o seu diretor já falou, que já tinha sido comentado, né, que o diretor que teria falado foi o Antônio Brum, que ele disse, a imprensa tem que evoluir nesse assunto de folga. Tem uma parte que o Renato disse assim, a imprensa não sabe de nada, não sabe nem o que acontece aqui em Tramandaí. Eu fiquei pensando o que aconteceu em Tramandaí para o Renato estar usando como argumento. Mas enfim, ele disse que em 10 meses de trabalho teve só 2 dias de folga apenas. Eu fiquei pensando se foram só 2 dias de folga apenas. Mas enfim, o Renato até brincou com o repórter. Brincou não, falou sério, porque ele tava pistolão nessa hora. Ele disse, se você tivesse só 2 dias de folga na temporada, você estaria com um bom processo trabalhista e tal, indicando que, ó, eu tenho muito mais a receber do Grêmio muito mais a cobrar do Grêmio do que a receber e tudo mais. Enfim, o Renato minimizou essa questão da folga e colocou toda a culpa na imprensa e acha que não fez nenhum resultado, nenhum impacto, não trouxe nenhum prejuízo para a preparação do Grêmio e não foi isso que impactou o Clássico Grenal, foram os detalhezinhos que ele falou e por isso que tomaram o gol e também por esse detalhe que não fizeram o gol. É basicamente o resumo do que de mais importante falou o Renato. Agora, você avalia aí o que você acha dessa história toda. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.